Opa! Marcelinho Ferraz, chegando aqui para mais um podcast. Hoje eu estou com uma pessoa. Primeira medalha olímpica do boxe para o Brasil. Eu estou aqui com meu amigo Servílio de Oliveira. Um cara que sempre teve um carinho muito grande para com a minha pessoa, desde o comecinho lá atrás, quando eu fui fazer meu primeiro combate lá na Pirelli, com William Pinheiro. Inclusive, eu tenho a foto que eu perdi essa luta. Foi você que me encaminhou essa foto, tá guardadinha. Filipinho, mostra essa foto aí. Aí, ó. Mas eu vou começar o nosso podcast aqui, Servilhão, fazendo uma pergunta, que é uma pergunta clássica que eu faço para todos os meus convidados. Muitos ficam surpresos com essa pergunta, se embaralham, mas depois desenrola e eu fico muito feliz. Quem é você? Quem é você? E quem você acha que você é para as outras pessoas? Bom, boa tarde, Marcelo. É um prazer estar com você. Você sabe do respeito e do carinho que eu tenho por você, não é? Vou te responder. Eu sou Servílio de Oliveira, né? Um menino humilde que nasceu em 1948, lá na rua João Mafra, número 184, aliás, onde nasceram todos os demais irmãos meus, né? E que tive a possibilidade de escolher o boxe como o esporte, né? E consegui ganhar vários títulos. E o título mais importante que eu recebi enquanto amador foi a primeira medalha olímpica do boxe brasileiro e a 14ª medalha do Brasil. Aí você perguntou o que eu acho que as pessoas acham de você, pensam de você. Olha, é uma pergunta difícil, Marcelo, essa. Por quê? Porque nós somos uma sociedade diversa, né? E algumas pessoas se dão muito bem comigo, falam bem de mim, outras nem tanto, não é? E eu tenho consciência disso, mas eu procuro continuar seguindo a minha vidinha, tal como eu venho levando até aqui. Hoje, aos 76 anos de idade, eu continuo trabalhando. E praticamente é isso, Marcelo. Essa pergunta é muito difícil, viu? Justamente por causa da diversidade da nossa sociedade. Mas eu posso afirmar, Servílio, com toda certeza, que as pessoas que por algum motivo não gostam ou questionam é inveja. Primeiro porque você é um baita de um cara, um pai maravilhoso, seus filhos são todos homens bem-sucedidos, os dois que eu conheço, né? O Gabriel e o Pitu, Sim. me tem muito carinho também. Na verdade, eu sou um cara agraciado, viu, Servilhão? Porque eu não tenho, assim, pessoas que... Pode ser que por trás falam coisas, né? Mas na frente, todos me tratam com muito carinho. Também eu trato todo mundo com Sim. muito respeito e com muito carinho, muita admiração. Porque cada ser humano tem uma história. É verdade, é verdade. Eu nunca vi ninguém, Marcelo, falar alguma coisa má de você. Sempre enaltecendo, e o mundo é nosso. Você já falou, e eu se você me permite, eu vou. Mas ele é, né? O mundo é nosso mesmo. Servílio, eu vou aqui fazer uma... Eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores, para as pessoas. As pessoas me perguntam constantemente, Marcelinho, COI, como é que funciona isso? Quando que surgiu isso?
essa organização. E eu sei que você tem um conhecimento muito forte, muito profundo sobre isso. Você, inclusive, sabe as medalhas, como o Brasil, quando. Fala um pouquinho para a gente, explica um pouquinho, conta essa curiosidade. Olha, Marcelo, os Jogos Olímpicos é uma atividade esportiva que começou lá atrás, lá em 776 antes de Cristo, não é? E depois, por problemas políticos, religiosos e tal, não é? Em 393, já na era cristã, o esporte, os jogos saiu, porque o imperador Teodósio I, a pedido do arcebispo de Roma, solicitou e ele fez com que os jogos saísse porque ia contra os dogmas da igreja, não é? E com isso o esporte também acabou. E o esporte começou trabalhando, ou seja, o pessoal participando clandestinamente por 1503 anos. De 393, já na era cristã, só voltou à atividade normal em 1896, ou seja, 1503 anos depois. O Barão de Pierre de Coubertin, ele fundou o Comitê Olímpico Internacional em 1894. E 2 anos depois, nós tivemos o primeiro Jogos Olímpicos da Era Moderna, que se deu na Grécia. Depois veio os segundos Jogos, que se deu em 1900 em Paris, não é? E um detalhe importante, e o boxe só pôde entrar nos Jogos Olímpicos em 1904, em St. Louis, nos Estados Unidos. Por quê? Porque o Marquês de Queensberry, que é um apaixonado por esporte e tal, ele fez algumas regras, não é? Porque lá atrás não havia ringue, não havia luvas, não havia limite de peso. Então, o sujeito que quisesse lutar, por exemplo, eu com 60 quilos, se quisesse ser campeão, eu teria que enfrentar um sujeito de 150 quilos, porque tinha apenas uma categoria. E o Marquês de Queensberry fez algumas categorias e o boxe participou pela primeira vez em 1904, salvo engano, em 6 categorias. E isso, de lá para cá, a coisa foi crescendo, e hoje, no boxe profissional, nós temos 18 categorias. E no boxe olímpico, 11, né? No boxe olímpico, nós tínhamos lá atrás 10, depois 11, e hoje, com a entrada das mulheres, nós temos 7 homens e 6 mulheres. Categorias diferentes. São 13. 13. São 13. É isso. É isso. E o Brasil, a participação do Brasil, quando? Veja, o Brasil, país, estado, não é? Teve a sua primeira participação em 1920, em Helsinki. E na primeira participação do Brasil em 1920, nós já conquistamos 3 medalhas. E, Marcelinho, o Brasil participou em 1920 e depois a nossa modalidade de boxe, só participou pela primeira vez em 1948, que foi em Londres. E lá estava o seu técnico, Ralph Zurbano. Ralph Zurbano, que foi considerado, apesar de não trazer a medalha, foi considerado bailarino, desculpa, foi considerado bailarino pela forma que ele boxeava, caminhando. Sim, né? sim. É isso aí. Que legal. E aí, continuando a história da participação do boxe, chegamos no México, 1968. 1968. E aí mudou a história. Aí mudou a história, eu fiquei feliz demais. O Brasil, o boxe participar dos Jogos Olímpicos,
foi muito difícil, porque sempre havia aquela questão da falta de verba, etc. Eu me lembro, o presidente do Comitê Olímpico Brasileiro era o Silvio de Magalhães Padilha, Major Silvio de Magalhães Padilha, e os caras disseram que iam mandar quem tivesse uma melhor participação no latino-americano que se deu em Santiago do Chile, em março de 1968. E nós fizemos 4 campeões lá. Maximiliano Campos na categoria pesado, Luiz Carlos Fabre na categoria médio, Que Fabrão. foi meu treinador no Centro Olímpico. Quando eu fui para o Centro Olímpico, o Fabre e o Messias Gomes foram os meus treinadores. Fabrão. Luiz Carlos Fabre. Depois também o Expedito Alencar, que era da Pirelli, meio médio, e eu. E eu tive a sorte, né? Sorte nada. Tive a sorte. Sabe o que eu brinco aqui? Vou aproveitar aqui. Você sabe do que a sorte tem medo? O Filipinho já sabe. A sorte tem medo, sabe de quê? Dedicação, trabalho, disciplina. A sorte, ó, ela pica a mula quando ela vê trabalho, dedicação, disciplina. A sorte corre, viu? Desculpa, vamos lá. E aí, dando sequência a essa história, como começou? E aí o Comitê Olímpico resolveu mandar 2 atletas, que foi o Expedito Alencar e eu, e das 3 medalhas que o Brasil conquistou nesses Jogos Olímpicos, foi 2 bronze, ou seja, o meu e do pessoal do iatismo, e a prata com Nelson Prudêncio no salto triplo. Essa foi as medalhas que nós conquistamos no México, em 1968. Servilho, eu sei que se passaram muitos anos, né? E parece que a gente não consegue ter um projeto esportivo, né, cara? Mesmo tendo dinheiro, porque na última Olimpíada o dinheiro veio, não veio? Veio, veja, o dinheiro começou a entrar a partir de 2005, com a questão da Bolsa Atleta. Depois da Bolsa Atleta veio Bolsa Pódio, etc. e tal. E hoje os caras estão nadando de braçada no dinheiro. É verdade. Só para você ter uma ideia, não é? O orçamento do Comitê Olímpico Brasileiro em 2021, em Tóquio, foi de 461 milhões. A grana que os caras tiveram agora, em 2004, foi de 571 milhões. E o Comitê Olímpico Brasileiro distribuiu perante as confederações. E o boxe pegou quase 10 milhões, etc. e tal. Eu tenho acesso, vou colocar enquanto nós estamos falando aqui, o Filipinho vai colocar aí para vocês darem uma olhada, de uma forma rápida, de alguns valores que foram distribuídos. Esse é um dado fornecido por um jornal muito conhecido, né? E vocês estão olhando aí, ó, alguns valores. Então, mas isso também, na minha opinião, Servilhão, não significa medalha, não. Porque por trás do dinheiro tem que ter uma coisa chamada disciplina, tem que ter planejamento e tem que ter muita vontade de vencer e principalmente, conhecimento para se aplicar o que existe hoje mais moderno no esporte. Veja, eu penso que a partir das leis de incentivo, etc. e tal, eu penso que a coisa no Brasil mudou para melhor. Sim. Não é? Hoje, a participação maior dos atletas e tal. Quer dizer, ainda estamos engatinhando no que se refere à quantidade de medalhas. Porque lá em 2020/2021 nós ganhamos 21 medalhas e esse ano aqui ganhamos apenas 20 medalhas. É isso aí. Então, e mesmo assim, se nós observarmos, Cirilo, as medalhas individuais, por exemplo, a menina do judô, Sim. Maravilhosa, linda, linda, que delícia ver ela pegar aquele ouro, nós percebemos que foi uma coisa assim muito dela, né?
O dinheiro só veio bem depois que ela já estava, vamos colocar assim, calejada no esporte, né? Aí veio o benefício. A menina que nasceu aqui em Guarulhos também, eu sou péssimo para nomes, eu posso fazer Sim, sim, pesquisa, o sim, sim. Filipinho pega umas fotos aí e põe para vocês aí, mas também começou sozinha e só veio o apoio tá, depois que ela já estava bem famosa. Então, o que eu penso assim, não tem que ter um planejamento para já vir desde da raiz, do momento ô Servilhão. Veja, não, eu acho que há Tem? planejamento. Eu penso que com toda essa verba, eu penso que o Comitê Olímpico Brasileiro está trabalhando de maneira decente, não é? Tem distribuído e tal. O que eu acho ruim, Marcelo, eu penso que o que devia acontecer com toda essa verba, etc., eu penso que tinha que ter uma massificação maior no esporte no Brasil. Massificar, fazer eventos aqui no Brasil. Para quê? Para que aquela molecadinha que estão à beira da marginalidade, que estão lá sendo atraído pela marginalidade, entendeu? Venha para praticar esporte. Eu acho que isso seria fundamental. Mas, no entanto, o pessoal participa mais lá fora do que aqui dentro. Por exemplo, o meu neto. O meu neto luta na Itália, luta na Holanda, luta na Alemanha, sabe? Porra, vamos pôr esses meninos para lutar aqui também. É interessante que tenha eventos lá fora para você entrelaçar, para você conhecer, para você, sabe, crescer junto com. Mas não vamos esquecer da base. Mas A base é fundamental. Servilho, eu vejo assim, essas viagens, elas são, de certa forma, importantes, né? Sim, sim, Porque é onde o atleta tira aquela síndrome do cachorro magro, né? Que diz que o sim. brasileiro tem. E eu quero deixar uma coisa, assim, um agradecimento profundo ao Bolinha e aos 10 atletas que foram para as Olimpíadas em Paris. Nosso muito, muito obrigado. Vocês foram guerreiros, tá certo? O parabéns aqui da equipe Black Skull, parabéns de toda a equipe aqui do meu podcast, de todos os meus amigos, meus familiares, meus filhos. Nosso muito obrigado, viu? Muito obrigado a todos vocês mesmo. Bolinha, Bolinha, corre nas veias sangue de medalhista, estava lá bonito, Tá. bem Não, treinado. neguinho. Eu achei também que ele merecia a vitória, mas também do outro lado tinha um americano, né? E o americano tem uma tradição, e eles investem pesado, tanto que lá tudo que acontece, quase tudo que acontece no mundo do boxe parece que vem de lá, né, Sevilhão? Os Estados Unidos em todas as modalidades. Se você for ver a quantidade de medalha que os Estados Unidos têm, tem quase 3.000 medalhas. Enquanto que nós, Brasil, agora nesses últimos jogos, inteiramos 170 medalhas. Então estão de brincadeira, né? Mas tudo bem. O Bolinha, lamentavelmente, ele foi esbulhado. Não é porque é meu neto, não. O cara foi esbulhado. O árbitro que participou da luta, romeno, ele deixou de abrir uma contagem no primeiro round quando o Bolinha pegou uma esquerda no boxeador norte-americano e ele não abriu contagem. Prejudicou o Bolinha. No último round, o sujeito foi ao piso, caiu, não por soco nem nada, caiu. O árbitro foi lá e ajudou ele a se levantar. Não pode. Isso é antirregulamentar, sabe? Não pode. O sujeito tem que levantar com suas próprias forças. Muito bem. Esse foi um detalhe. O lutador que lutou contra o norte-americano na segunda luta do norte-americano ganhou do norte-americano de 4-1. Sabe quem foi o 1 que deu em benefício do lutador norte-americano? O mesmo Foi o árbitro, marroquino, que o sabe, mesmo. até tem acusações agora sobre Tem eles, um né? monte de coisa, não é? Veja, o lutador da Austrália, que foi medalha de bronze, o Bolinha ganhou dele 2 vezes nesses últimos 6 meses. O lutador do Quirguistão, que ganhou medalha de prata na categoria,
também perdeu para o meu neto, lutador de Kirguistão, que ficou com a medalha de prata. Você entendendo? Então, todas esses problemas que vão fazer, de repente, com que o boxe deixe de participar em 2028. Tem uma polêmica muito grande, eu espero que não. O boxe vem nos Jogos Olímpicos há muito tempo, como você acabou de relatar, e com certeza nós vamos continuar e a luta não pode parar. Internamente aqui nós temos bons campeonatos, o Brasil gosta de boxe. Eu vi uma pesquisa uma vez que o boxe fica entre o judô e o boxe na escolha dos brasileiros como o esporte favorito. Futebol, aí tem o vôlei, aí vem o basquete, e aí fica judô e boxe brigando pelo o quarto lugar como favorito dos brasileiros. Né? O boxe é um esporte bem visto, ou seja, o pessoal olha, assistem. Tem muita gente que não gosta, tem muita gente que tem preconceito contra a modalidade, etc. Não é? Mas a coisa está melhorando. Servilhão, o boxe vem servindo o Brasil nas Olimpíadas há algum tempo, desde, né, como você falou, bem lá atrás. Quantas medalhas a modalidade boxe acumula até hoje? O boxe começou com a minha medalha, que foi em 1968, bronze, depois ficou 44 anos sendo a única, mas a partir de 2012 nós ganhamos mais 3 medalhas, ou seja, 2 bronze com o Adriano Araújo e o Yamaguchi Falcão, e uma prata com o Esquiva Falcão. Aí, depois, em 2016, nós ganhamos a primeira medalha de ouro, que foi com Robson Conceição, não é? E depois, em 2020/2021, nós ganhamos mais 3 medalhas, ou seja, ouro, prata e bronze. Ou seja, o boxe contribuiu com o esporte do Brasil com 9 medalhas. 5 bronze, 2 prata e 2 ouro. É isso aí. E agora, na última, nós tivemos uma bronze. E uma prata. Não, a última Olimpíada em Paris, teve uma bronze da... Uma bronze da Josiele. Não. A Josiele, não, foi Não, só... da Beatriz. Por isso que deu as 5. As 5. Bronze. É isso aí. Servilhão, fazer uma pergunta aqui. Qual o momento mais feliz da sua vida? Olha, o momento mais feliz da minha vida foi quando veio ao mundo o meu primogênito, José Luiz. Ele nasceu no dia 21 de junho de 1972. Hoje ele é advogado, procurador do Estado, não é? E está muito bem. E quando ele nasceu, foi a maior felicidade que eu senti. Nem as medalhas, etc. e tal, ultrapassaram a felicidade que eu tive quando nasceu meu filho. Servilhão, você está casado há? 53 anos. Fala o nome da patroa. Dona Vitória, Mariana Vitória. Quantos filhos? Nós temos 5 filhos, 3 homens e 2 mulheres. Os 2 primeiros nasceram no Chile, que é o José Luiz e o Gabriel. Nasceram no Chile. Depois, em 1975, nós viemos para o Brasil. E o pessoal se adaptou bem aqui. E estamos aqui até hoje tocando a nossa vidinha. E como foi essa história de ir para o Chile? Qual foi? Foi que eu sofri o descolamento de retina no dia 3 de dezembro de 1971, não é? E eu já namorava com a Victória, né? Primeiro eu conheci o tio dela, Alfredo Rojas, que era um peso-pena do Chile, e lá nos Jogos Pan-Americanos
que teve em Winnipeg, no Canadá, a gente treinava junto, ficamos muito amigos. E ele falou, puxa vida, Servilho, ano que vem, 1968, vai ter o latino-americano, tenho minha sobrinha e tal. E aí eu acabei conhecendo a menina, ela tinha 13 para 14 anos. Veja, hoje não poderia, né, pô? 13 anos e tal. E aí a gente começamos a trocar cartas, etc. e tal. E aí eu sofri o descolamento de retina, resolvi parar com o boxe, fui embora para o Chile, me casei, fiquei 3 anos e meio lá, não é? Em 1975, nós voltamos para o Brasil, voltei para o Brasil, e estamos aqui até hoje. Meus meninos, depois dos 18 anos, optaram por serem brasileiros, vai, tiveram que optar. Não tem essa questão de dupla nacionalidade. Aí eles optaram e são brasileiros. Estão muito felizes aqui. Eu conheço, sou apaixonado por eles, pelo trabalho deles também. Sou apaixonado mesmo. Que momento deu aquele estalo assim? Eu sou Servilho de Oliveira, medalhista olímpico, servi ao meu país de forma contundente. Olha, Marcelo, realmente quando essa frase, eu sou Servilho de Oliveira e tal, essas coisas começaram a vir a partir do momento que eu comecei a adquirir confiança em mim. E essa confiança em mim e esse pensar se deu no México, quando eu subi no pódio, quando eu vi a bandeira do Brasil ao lado das outras 3 medalhas, que era a Polônia, que ficou em segundo lugar, o Ricardo Delgado, México, né? Depois a minha, do Brasil, e depois do menino da Uganda, não é? Então, aí eu disse, não, eu sou Servilho de Oliveira. E também, Marcelo, quando eu conquistei o título sul-americano em Guayaquil, no Equador, lutei contra o Angel Sanches e ganhei o título sul-americano por nocaute no 7º round. Quando se luta na casa do adversário, além de você vencer, você tem que convencer também. E nada melhor do que nocautear o adversário. Foi o que eu fiz. Servilho, eu costumo sempre falar que o gol do boxe é o nocaute. Você concorda? Eu concordo. O knockdown. Mas o nocaute, o cara não voltar, é o gol, é o momento. É clássico, né? É clássico. É clássico. Servilhão, que lembranças você quer deixar para as pessoas quando você não estiver mais aqui? Olha, Marcelo, na verdade eu quero deixar a lembrança de ter sido leal, não é? E de ser um cumpridor das minhas obrigações. Essa é as 2 coisas que eu gostaria de deixar quando eu não estiver mais aqui. O pessoal saber que o Servilho foi um cara leal e foi cumpridor de suas obrigações. Servilhão, Olimpíadas, qual o verdadeiro sentido que você vê assim nesse movimento, nessa coisa grandiosa, onde envolve quase todos os países do mundo? Olha, Marcelo, de acordo com o Estatuto Olímpico, né, a intenção é garantir o desenvolvimento, não é, harmonioso dos povos, aquele entrelaçamento, né, com o mundo inteiro, todo mundo. Eu penso que os Jogos Olímpicos é isso. Eu penso que isso é os Jogos Olímpicos, é o entrelaçamento, aquela
congratulação entre todos os povos. Eu penso que é isso. Paris deu um show, né? Deu. A única coisa que eu particularmente achei que ficou meio... A questão, por exemplo, do desfile no Rio Sena. Porque normalmente o desfile de abertura e de encerramento se dá em estádios, não é? E penso que essa novidade que eles apresentaram, não gostei muito, não. É mesmo? Nossa, eu amei. Eu conheço Paris, eu já estive em Paris 6 vezes. Né? Já fiz aquele passeio junto com a minha esposa, ali no Rio e tal. Cara, eu gosto de, como publicitário, né? Eu gosto de quebrar os paradigmas, porque eu achei coisas diferentes, né? Eu fico imaginando o que vai acontecer em Los Angeles agora, na próxima Olimpíada, em 2028, o que os americanos poderiam apresentar de diferentes, né? Para não ser aquela mesma coisa ali, com a bandeirinha entrando, né? Eu amei, cara. Eu curti muito, 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 muito. Inclusive, os franceses também eles inovaram no que diz respeito à medalha. Sim. Se você olhar na medalha desse últimos jogos, é totalmente diferente das medalhas mais velhas, né? Mas essa aqui é linda demais. Essa aqui, nossa senhora. Esta aqui, essa aqui é uma coisa louca. Você viu o que você viu da vida nos seus 76 aninhos? O que você viu da vida? Olha, Marcelo, eu vi muitas coisas, ou seja, passei por muitas dificuldades, não é? Passei por muitas dificuldades, mas eu tive foco, tive vontade e, graças a Deus, consegui cuidar dos meus filhos. A nossa família é uma família compacta, de 5 pessoas. Hoje eu tenho 10 netos, né? E um enveredando para o futebol, o outro enveredou para o boxe, que é o bolinha, não é? Então, eu vi boas coisas da vida e penso que consegui deixar aí o meu legado. Meu filho Gabriel, que hoje está nos Estados Unidos, trabalhando lá na Top Team, é a maior academia de lutas, não é? Do mundo. E os meus meninos estão lá fazendo um bom trabalho. Os pessoal, por exemplo, você sabe que o UFC são várias modalidades, não é? E o boxe, quem introduz o boxe para os lutadores de UFC são os meus filhos, e os atletas têm vencido várias lutas por nocaute, na base do boxe, e eu estou muito feliz com o trabalho que eles têm realizado até aqui. Servidão, olha ali na lente da verdade, essa aqui, ó. Manda um conselho para essa garotada que está chegando aí, para as pessoas que estão nos assistindo. Olha, um alô que eu quero dar para essa meninada que hoje foram mais felizes do que o pessoal da minha época, da sua época também. Não tinha nada de leis de incentivo, não tinha nada disso. Era trabalho. Aliás, o que havia naquela época eram as empresas que levava para si aqueles atletas que estavam em formação, como foi o meu caso, que eu fui para a Pirelli, que antigamente tinha Nitroquímica, tinha... Eu fui para o BCN, né? Você foi para o BCN, você era do BCN, né, Marcelinho? A Volkswagen, eu me lembro que eu lutei na final com o João Paulo, que era da Volkswagen. Sim. Então, o conselho que eu quero deixar para essa meninada é que faça esporte. O esporte é de fundamental importância para você ter uma qualidade de vida legal, etc. e tal, mas nunca deixe de estudar. Nunca deixe de estudar, porque quem vai te dar
condição para você cuidar da sua família, cuidar de você, é o estudo. Eu, quando era menino, família muito grande, não tive muita oportunidade de estudar, e depois, com mais idade, comecei a estudar, eliminei o segundo grau, fiz vestibular e consegui fazer 5 anos na Universidade de São Caetano do Sul, e sou bacharel em Direito, não atuo na área como advogado, mas eu sou bacharel em Direito, e os 5 anos que eu me dediquei na universidade me ajudou bastante. Me abriu a mente. Eu penso que eu não poderia ter ficado fora desses 5 anos que eu fiquei na Universidade de São Caetano do Sul. Servilhão, eu sabia disso, não trouxe aqui no nosso podcast, porque eu quero deixar esse assunto e muitos outros que ficaram pendentes para um próximo. Ah, legal, Né? bacana. Então, vamos voltar aqui daqui legal, mais um período. Então, o convite aqui para você. Opa. Aí nós vamos falar muitas outras coisas, inclusive nós vamos falar um pouquinho de política também, nós vamos falar um pouquinho sobre as minorias, nós vamos legal. falar sobre uma série de assuntos que eu e você compartilhamos. O que eu queria falar e deixar aqui uma homenagem para as mulheres, Top. não é? Porque se você for analisar, as mulheres tiveram direito a votar somente em 1932. E o marido tinha que autorizar. Não bastava apenas ter lá uma lei que as mulheres podiam votar. O marido tinha que autorizar. Muito bem. Em 1968, quando eu participei dos Jogos Olímpicos, a equipe tinha 81 atletas, 77 homens e apenas 4 mulheres. Muito bem. 2021, nós participamos com 302 atletas, 161 homens, 141 mulheres. Agora? E agora, em 2024, nós participamos com 276 atletas, sendo 153 mulheres e 123 homens. Você viu? A coisa mudou. Então, eu realmente quero parabenizar todas as mulheres do Brasil e que continuem nadando de braçada na nossa frente. Faço das tuas palavras as minhas. Eu sou um cara que tem uma admiração gigante pelas mulheres guerreiras. Sim. Né? Trago como bandeira dessas mulheres a minha mãe. Oh. Chegamos em São Paulo em 74, com uma mão atrás, outra na frente, e minha mãe transformou todos os filhos em homens de bem, mulheres de bem, todos foram para o banco de faculdade, com o esforço da dona Flávia. Né? Muito bom. Mãezona, obrigado, hein? Servilhão, obrigado por você ter vindo aqui. Não, deixa os contatos, como é que a gente acha você, quem estiver assistindo, quer falar contigo? Olha, no Instagram é Servilho Boxe Oficial, no Instagram. E no Facebook é tranquilo, é só colocar Servilho /Oliveira, né? E é isso, Marcelo, é simples. Tá. Me localizar é muito simples. É isso aí, Marcelinho Ferraz, mais um podcast com um grande amigo, um cara que eu admiro demais. Eu tenho certeza que 99,9% do Brasil. Obrigado, Servilho, pelo que você fez pelo nosso país, obrigado pelo que você faz pelos nossos jovens, brigadão por tudo mesmo você estar aqui. E agradeço também a Black Skull, que vem me trincando aí, me patrocinando, para que eu possa levar informações a todos vocês. Marcelinho Ferraz e o mundo é nosso. Aê. Obrigado. Boa, Marcelo, obrigado.